aqui, hein? Ó, você tirou lá no fundo mesmo. Olha. Essa aí tem história. Então vamos lá, vamos Vim puxar. parar nessa cidade. Vou puxar outra aqui, hein? Vamos ver se você conhece, hein? Ó. Cássia é, vambora. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Muito bom. Uma honra, Marciano, você tocar Quem aí. sabe faz ao Bem, me tirou assim de surpresa mesmo. Olha só que Muitas legal. emoções. Vamos lá. Bem-vindo ao Music Flow Business. Nesse episódio eu convidei uma pessoa sensacional, Dresa. Ela é professora, cantora, compositora e agora em 2025 estará lançando o seu 4º single. Dresa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marciano, pelo convite. É uma honra estar aqui com você participando desse podcast maravilhoso. E eu tenho assim, só agradecer por dar visibilidade ao meu trabalho, né? E a gente precisa muito, né, desse apoio para falar um pouquinho da nossa arte. É um prazer ter você aqui com a gente e em poder compartilhar essa história que vai servir de motivação para muitos artistas que estão iniciando uma carreira musical. Nós queremos saber quem é a Dresa. É uma menina que é sonhadora, que gostou sempre de música, de escrever, de compor, de fazer poema. E eu vim descobrir a Dresa agora, né? Depois da pandemia, que veio essa vontade, né? De realmente investir na música, colocar o meu talento aí para fora, né? Dos caderninhos. E então decidi investir na minha carreira como cantora e compositora. Estou aí na estrada aí com vocês agora para mostrar meu trabalho. Esse bate-papo é sensacional porque é uma oportunidade, a cada dia que a gente tem uma entrevista, de conhecer um pouco mais um dos outros, né? Porque até eu mesmo, quando entrevisto as pessoas, eu sempre lembro de algo e venho trazer a memória, né? Como você disse, desde menina, eu também me recordo da minha infância, ainda com 7 anos de idade, quando eu entrei numa primeira escola de música. Quando eu cheguei naquela escola, eu não sabia o instrumento que eu queria tocar. Eu sabia que eu queria me envolver com a música. E essa história nos traz até hoje. Mas então, nesse processo de sonhos musicais, eu queria saber como que você começou a sua carreira musical. Qual foi a experiência de eu compus a primeira música? Como foi isso? Então, como eu falei, né, eu fugi muito, né, meu chamado da música. Sou professora, então estudei, né, fiz graduação, morei fora do país e depois veio a pandemia. Foi justamente na pandemia, eu acho que todo mundo deu uma parada para voltar para si mesmo, né, ressignificando tudo que estava acontecendo. E eu senti muito forte essa presença artística que eu sempre tive. Então eu senti a necessidade de realmente explorar esse lado meu, né, musical. E comecei a compor. Então, assim, naquele tempo que a gente tinha nada para fazer, quer dizer, muita tragédia acontecendo, então eu me vi diante de ter uma liberdade. A arte me libertou naquele momento. Então foi onde eu consegui ter várias composições, né, e fui escrevendo, não sabia o que ia dar. E cantando, participando das lives, né, dos artistas, e aquilo foi me motivando, fui conhecendo outros artistas também, que foram me dando, assim, motivação. Não, eu também posso conseguir fazer, e fui. Então aí acabou a pandemia, voltei a trabalhar, onde eu conheci um rapaz, né, um rapper hoje, ele é o Alexandrino, e ele estendeu a mão para mim e falou: olha, você tem talento, eu ouvi minha música, nossa, vamos para o meu estúdio, onde ele me apresentou o produtor dele, o M5, e onde eu estou hoje na produtora dele, né, na TG Black Records. E ele me deu essa oportunidade de estar trabalhando e estar me dando toda a orientação. Então eu tenho desenvolvido aí, estou indo para o 4º single, justamente com o apoio de todos esses artistas que eu conheci depois da pandemia. Bacana.
Quem foi a sua maior inspiração? Então, minha maior inspiração ela é uma cantora, compositora capixaba. Ela é a Buda. Ela tem ascensão agora, né, no cenário do rap, do R&B. Então, eu tive o prazer de acompanhar ela no início. Ela ainda estava indo gravar o primeiro single dela lá em São Paulo. Ela estava vendendo violão, telefone. Eu entrei no grupo do WhatsApp e lá eu consegui conversar com ela e falei que tinha interesse em ajudá-la em adquirir o violão. Então a gente se encontrou lá em Cariacica, no terminal. Eu falei assim: pode fazer um autógrafo no meu violão? Ela falou assim: olha, eu não tenho autógrafo, não, nem sou artista ainda, só estou indo gravar. Eu falei: não, mas você vai fazer muito sucesso. Então, assim, vem acompanhando a história dela. Então, eu tenho o orgulho de ver o início e ver agora a ascensão dela. Então, eu me inspiro muito no trabalho dela. Eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, que a gente chega lá. Sim. Eu tive o prazer de fazer um som informal com você e assim fiquei encantado com os estilos que você passeou, Sim. né? Algumas canções que marcaram, né? E vão marcar muitas gerações. Mas eu queria saber quem foram assim os artistas, quem foram os cantores que te influenciaram no estilo musical. Então, vamos começar lá atrás, né? Na pré-adolescência, eu gostava muito de música internacional. Eu tenho uma tia que tinha coleção de vinil, então aquelas músicas internacionais românticas, eu adorava. Phil Collins, Whitney Houston e vai Uau! embora. E, nossa, N artistas, né? E isso foi me dando motivação. Aí depois eu fui crescendo um pouquinho mais, já fui entrando na adolescência mesmo. Aí já comecei a gostar mais do MPB, né, onde tem a Marisa Monte, Ana Carolina, que é ela, 1998, e ela foi assim que realmente abriu as portas. Eu já tocava um pouquinho de violão, então foi ela que também me deu essa energia aí para continuar a escrever e a sonhar com a música. E como essa influência pôde contribuir com o seu trabalho? Essas influências, eu me vi assim, muitas vezes nas letras das músicas, me identificando no estilo vocal, porque elas são tem a voz mais grave, né? Então eu ficava muito próximo da minha, que é um pouco tímida ainda aqui, mas assim, eu conseguia cantar as músicas delas. Então, assim, foi o que me motivou mesmo a falar assim: ah, eu posso ser uma cantora um dia, quem sabe, né? Então, estava ali no meio da rodinha de amigos, no churrasco, no karaokê, sempre cantando as músicas. Então, sempre estava ali presente em mim, essas artistas, né? E eu acho que até hoje é a minha base. Se eu escrevo alguma coisa, se eu penso em alguma coisa, com certeza tem um pouquinho dessa essência desses artistas que eu vim acompanhando durante o longo do tempo. Sim. E o processo criativo de composição, de onde que vem sua inspiração? Olha, é uma loucura, porque eu trabalho em 2 horários. E a minha parceira Beatriz sabe muito bem disso, é uma loucura, porque assim, eu não consigo sentar para, vou tirar um momento agora para escrever, vem do nada. Tipo assim, às vezes estou tomando banho, aí começa uma batidinha na minha cabeça, aí eu pego lá o celular, vou no meu grupo do WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, pego o áudio e já começo a cantar, aí já começo a escrever, e aí já vou deixando, aí depois eu pego um beat na internet, e vou fluindo. E é assim, tomando um vinhozinho também de madrugada, eu sou muito noturna. E aí, quando tá todo mundo dormindo no silêncio, eu tô lá eu trabalhando na minha música. Então é a hora que eu começo a ver filme, a ver vídeos de YouTube, né, documentários e também história de artistas, aí eu começo a me inspirar ali e vou escrevendo. Existe alguma história por trás de alguma das músicas, de alguma das Com composições? certeza sempre tem. A gente deixa um pouquinho da gente ali e a gente também pega de vivência de outras pessoas que estão ao nosso redor. Sempre tem alguma coisa muito forte para fazer a gente escrever alguma coisa. E minhas histórias, né, minhas músicas, sempre fala de amor e uma história ou de uma história feliz ou uma história meio trágica, mas não deixa de falar de amor, né? Que o amor ele tem várias faces e tem sim. Então você pode me perguntar de qualquer uma que vai ter uma história de alguém, e alguém que bem próximo de mim vai saber
reconhecer que aconteceu na minha vida, ou aconteceu com alguém que estava ao meu lado. Quais são as suas músicas dos últimos trabalhos? Então, o primeiro single foi a Mona Lisa Capitu, que fala de dúvida, né, e um amor platônico que acontece dentro de uma faculdade, então pode ser que aconteceu comigo, né, ou com alguém nessa época da graduação. E aí eu conto uma história, né, bacana, interessante, que a pessoa gosta, né, da outra, mas não tem certeza se é correspondido ou não. E envolve também literatura, porque eu sou professora, não podia fugir, né? Fala do Dom Casmurro, né? Da Capitu, então, que tinha um relacionamento com o Bentinho, não sabia Sim. se foi traído ou não, então eu coloquei isso também, que ela tinha uns olhos oblíquos, então fiz uma ficção aí. Mas tem alguma coisinha lá no fundo, sempre de alguma coisa que aconteceu de verdade. Fala pra gente do novo lançamento. Então, novo lançamento, expectativa boa. Acho que assim, a primeira é bom, a segunda a gente vai acertando, a terceira a gente já sabe o que tem que fazer e a quarta acho que vem melhor, né? Então, eu agora tenho uma expectativa assim mais serena, né? Aquela expectativa assim, que eu estou aguardando holofotes, mas é uma música que já está um pouco mais comercial, né? Eu escrevi ela um pouco mais comercial, que eu acho que vai atingir várias pessoas. Eu mudei um pouco a linguagem, né? Porque as duas primeiras que eu lancei eram músicas que já eram escritas, né? E eu não quis mudar nada, eu quis deixar aquela essência ali mesmo, porque as pessoas que estavam em volta de mim iam se identificar e identificar o que aconteceu realmente, que foi de verdade. E essa não, essa agora eu acho que eu quero atingir um público maior, eu tenho a pretensão, né, de atingir um público maior para conhecer a minha arte e se identificarem, né, com o tema, que eu não posso falar ainda. Sim. Você consegue identificar quais foram os principais desafios que Uhum. você precisou vencer para chegar até agora? Muitos desafios. O principal é a gente mesmo, né? Que a gente às vezes não acredita que a gente consegue. E quando a gente tem esse receiozinho, dá um frio na barriga e a gente não sabe a hora que é para começar. Mas é o que eu digo. Nunca a gente vai estar pronto 100%. Então, comece com o que tem. Foi o que eu fiz. Não estou 100%, não sou uma compositora expert, não tenho uma voz ainda tão técnica, mas estou batalhando para isso, estou trabalhando bastante, duro. E então, assim, para mim o que é mais difícil é o nosso próprio desafio. E depois também a gente acreditar que quem está do lado, a família, os amigos vão ajudar. Nem sempre. Às vezes você consegue atingir um público que está distante de você, que não te conhece tão perto, para apreciar a sua arte, do que quem está perto. Porque quem está perto conhece a Andresa, professora. É difícil olhar de repente, de um dia para o outro, que lançou uma música em dezembro, no final do ano, perto do ano novo, virar a Andresa, cantora. Então, esse é o maior desafio. Sim. Andresa, quando a gente está começando, não é fácil a gente divulgar o nosso trabalho, até porque isso demanda investimento. Muitas das vezes a gente não tem patrocínio, ou pessoas que acreditam e confiam no nosso trabalho, né? Qual foi esses desafios principais que você achou para investir na sua carreira? Como foi isso? Teve alguém que investiu em você? Você investiu na carreira? Tem alguém que está te apoiando? Como é que está acontecendo isso? Então, isso é muito importante, porque a gente iniciar como artista independente é muito difícil, é tudo sai do nosso bolso, né? E eu conto muito com a minha esposa, Beatriz, a minha sogra também tem me ajudado bastante, sempre financiando algumas coisas aí, né? Principalmente para poder eu chegar numa técnica melhor, para aprimorar, e eu também, né? Eu tenho cortado alguns cursos, algumas coisas que eu gostava muito de fazer, e agora um pouquinho da grana que eu tenho, eu deixo para poder investir na música. Então, assim, é difícil, porque a gente, se for parar para pensar em tudo, no marketing, na gravação, no look também, tudo isso a gente tem que pensar que sai caro. E também tenho que agradecer também ao meu produtor M5, que ele me convidou para fazer parte do estúdio dele. Então, eu tenho uma mensalidade com ele, né, todo mês.
e por estar ali trabalhando junto, então sai um pouco mais em conta, né? Então é onde eu estou conseguindo fazer os trabalhos de lançamento mais ou menos de 3 em 3 meses, né? Sim. Ninguém chega até a música, fala, eu vou ganhar dinheiro com música. O processo vem primeiro de uma paixão, de uma realização. Isso é muito bom porque isso nos impulsiona, Sim. né? A gente passa por desafios que a gente não vê, mas depois a gente olha para trás e fala assim, como que foi isso? Esse romantismo, ao mesmo tempo, é bom porque nós temos uma entrega. Mas existe um novo nível profissional que é acreditar em si e investir naquilo que você acredita. E muitos dos músicos talentosos até que eu conheço, às vezes não tem rompido, não tem partido para um novo nível porque não acredita e não investe na sua carreira. Espera alguém, eu vou esperar um patrocinador, alguém vai me achar e vai investir na minha carreira. Isso aí já ficou lá para trás. Verdade. Então hoje nós temos muitas ferramentas, né, até como o marketing digital, né, o YouTube, né, são muitas plataformas que contribuem, né, para que a gente divulgue nosso trabalho. Então é preciso investir. É preciso investir num estúdio, é preciso investir numa produção, é preciso investir numa gravação, né, seja de áudio ou seja de vídeo, porque só você aparecendo que as pessoas vão te conhecer. Então é preciso acreditar. Né? Eu costumo dizer, já disse em outros podcasts, que se você não acredita em você mesma, quem é que vai acreditar em você? Então o primeiro investidor deve ser nós mesmos que acreditamos no nosso trabalho, né? É isso mesmo. Dresa, qual o conselho que você deixa e você daria para quem tem um sonho de iniciar um trabalho, para quem compõe, para quem canta, e pela experiência que você tem, dos desafios que tem chegado até aqui com eles? Qual o conselho que você dá para as pessoas que sonham em cantar, que sonham em tocar, que sonham em compor uma música? Qual o conselho que você deixa? Então, é uma resposta bem clichê, né? Nunca desista dos seus sonhos. Por quê? Nunca é tarde para você realizar. Eu cheguei a esse momento desde criança, passando por tudo, né? Graduação, estudando, e eu não desisti do meu sonho de realizar, de me envolver na música. Então, hoje eu realizo e você também pode realizar. E qualquer pessoa que tiver um sonho pode chegar aonde quer, mas como professor eu também não posso deixar de falar. Estudem. Eu estou nessa estrada, eu tenho certeza que eu vou sempre estar aprimorando e não vou desistir. Nem tão fácil. Quem está achando que eu vou desistir, eu não vou desistir. E esse sonho ninguém vai tirar de mim. A gente colocou lá nos stories do Instagram, então o pessoal está ansioso, querendo saber, cadê? É ao vivo? Que dia vai sair? As perguntas já estão chegando para a gente aqui. E estão querendo também ouvir já a sua música de lançamento. Olha só. Responsabilidade. Estão querendo saber se vai rolar agora no podcast a música. Mas eu acho que ainda vai ser surpresa. Mas uma coisa eu acho que você pode falar para nós. Sim. Existe uma historinha sobre essa música? Tem alguma coisa aí que você poderia dar um spoiler pra gente? Claro que sempre tem história, né? Minhas músicas, então, são todas histórias reais, né? Da vida real, e as pessoas se identificam. Então, essa música, então, por um tempo aconteceu, tomara que a esposa não brigue. Olha aí, hein? Ai, fofoca, gente! Podcast com revelações. Então, conheci uma pessoa muito interessante, me balançou bastante, era próxima, e eu estava naquele momento assim, que eu tinha me decepcionado muito, sofrido muito por desilusão, amorosa mesmo, coração partido total. E aquela pessoa me fazia muito bem, tirou assim, mostrou para mim que existe ainda, que eu podia confiar no amor, porque ela conseguia preencher esses pedacinhos que estavam partidos. Mas eu estava muito gata escaldada. Então eu ficava na minha defensiva.
Então, o que acontecia? Eu chegava perto, né? Eu ficava ali doido para dar aqueles beijos, mas eu só ficava na minha imaginação. E eu não queria perder a pessoa perto de mim. Então, eu mantinha uma amizade, a distância ali e tudo. E isso foi virando uma paixão, né? Foi crescendo. E essa pessoa muito especial, eu comecei a olhar os detalhes dos olhos, do cabelo, o cheiro. Aí, tipo, né, você cai total, mas aquele medo de se apaixonar, quem nunca teve, né? Quem nunca teve medo de se envolver novamente e quebrar a cara? Então, se você tá gostando dessa história, aguarde que é o tema do meu novo single que vai sair para vocês agora em dezembro, tá? Sobre insegurança. Então, tá aí o spoiler. É isso aí. A gente está indo para o final dessa entrevista, né? Para mim foi sensacional essa experiência, conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, poder mostrar para o mundo, né, o seu trabalho, contar a história da Dresa, né? Esse podcast é um spoiler do próximo que vai vir. Vai ter o pós aí. Então vocês aguardem, você que segue a Dresa. Fala pra gente as suas redes sociais, Dresa. Então, olha, primeiramente quero agradecer, Marciano, por estar aqui participando desse podcast maravilhoso, essencial para os músicos, tá, gente? Olha, segue, porque é só sucesso. E essa oportunidade é muito especial demais para mim, porque é a primeira entrevista que eu, né, tô divulgando aí pro mundo. E minhas redes sociais, gente, quem quer me seguir, ó, Real Dresa. O Spotify é Dresa, tá? Então, Real Dresa, vocês vão me encontrar, me segue, que é só sucesso que vai estar vindo para vocês aí, com um trabalho com muito carinho, muita dedicação. E Marciano está aqui me ajudando a divulgar. Telefones para shows e contatos? Telefones para shows, ó, vou deixar da minha assistente, da minha assessora Beatriz, 27 998 52 2902. Entra em contato lá, já marca aí pra gente fazer aquele show lindo para vocês. É isso aí, pessoal. Então, já aproveita, porque por enquanto vocês têm acesso. Daqui uns dias vai ficar mais difícil. Então já anota o telefone, entre em contato. Festa, formatura, tudo casamento. E tem um detalhe, é compositora. Sim. Então, se você tem uma festa, algo especial, alguma história que quer contar, aproveita também. Manda aí que a gente Dresa, compõe uma música assim para mim, ela vai compor e vai cantar especial para você na sua festa. Isso aí, galera. Olha, e segue aqui o podcast Music Flow Business. Segue aqui que é sucesso esse podcast. Vocês não podem deixar de acompanhar, gente. Eu tô apaixonada e tô muito feliz de estar aqui com o Marciano. Obrigada. Dresa, obrigado mais uma vez, né? Assim, nós estamos torcendo pelo seu trabalho. Conte com a gente, conte com o podcast Music Flow Business. Conte com a Escola de Música, Arte e Sons, no que você precisar. Com certeza, estou aqui, né? firme e forte. Os nossos estúdios, a gente agradece porque você confiou a nós o seu trabalho e parte, né, dessa lapidação da sua voz, a gente pode contribuir com você também. Obrigado. A gratidão é minha, gente. E ó, você que está desejando ser cantor aí, ó, instrumentista, já entra lá na Arte Som, se matricula como eu, ó, e chega aqui, ó. Isso aqui é só o início, galera. A gente está aí junto para crescer e sucesso para todos. obrigada. Dresa, obrigado. Obrigadão. Aê. Well, they ask me why I sound like this, with a 6-string growl and a hammer fist twist. Why I talk back when I should behave. Why I show up loud like I'm digging a grave. I say, son, I ain't here for your rules or permission. I was raised up proud on a rebel ignition.